que vocês estão? Bom, esse aí é o segundo dia de gravações aí. Podem notar que meus vídeos eles são um pouco assim, meio caseiros, mas é mais por intuito de melhorar a minha fala, a minha dicção em relação à câmera. E tudo isso eu faço para expor também um pouco do meu conhecimento sobre o que eu penso das coisas. E vamos lá, ao longo desses dias aí eu venho refletindo muito sobre a minha recuperação depois do recente volta ao uso de entorpecentes ilícitos. E eu cheguei em várias questões que antes eu não conseguia entender muito bem, não conseguia relacionar muito bem com o que se passava dentro da minha vida em relação a essas coisas. Mas quando a gente começa a entender um pouco mais sobre as energias que cercam o nosso corpo, e como isso realmente é uma base de estudo científico para muitas pessoas que usam esse tipo de estudo de relatividade para conseguir manipular objetos, manipular campos eletromagnéticos, toda essa coisa muito voltada para a área da física quântica. Então, basicamente a gente entra nesse campo de visão, né? É um campo de visão onde o intelecto do ser humano ele é amplamente mapeado. Então, a gente consegue aí entender como é que funciona a biologia cromossômica através da percepção visual do campo do ser humano e de outros animais, inclusive. Tem muitos estudos sobre isso, inclusive na área de física quântica, onde a gente aí tem os números, né? E os números são sempre relacionados aí a um movimento e tudo isso. Contar um pouco da minha história e algumas percepções que eu tive em relação a isso nesses últimos dias. Eu tenho visto que a Kabbalah, essas culturas muito antigas e muito escondidas aqui dentro do Brasil, tem um estudo muito amplo dentro do território dos Estados Unidos e outros territórios, mas é pouco estudado aqui no Brasil. Apesar de ser uma religião que ela vem de afrodescendências, a gente tem aí um estudo astronômico e uma retrospectiva histórica em relação a essas culturas muito ampla. Então é um campo muito amplo para a física quântica. E eu andei olhando e vendo como isso é perigoso quando a gente não tem um controle disso, principalmente quando há evidências claras que existe uma manipulação fortemente do governo em relação a esse tipo de conduta antiética, de usar esse tipo de conhecimento para fazer um controle de pessoas, o controle de fatos, o controle de informações, sendo que esse conhecimento é um conhecimento que devia ser usado para um bem comunitário, um bem maior, não um bem beneficiar um grupo privado de pessoas. E a gente vê quanto aqui o Brasil a gente é atrasado nesse campo científico, tanto na área de exatas,
quanto na área de humanas, em relação à precisão de cálculos, a eficiência de tudo que acontece dentro da economia aqui do Brasil. A gente vê que o Pix foi criado o Pix ele é digital, mas é totalmente corrupto. O Pix ele é totalmente usado como tráfego, como entre demais, coisas que assim a gente não pode mais ter esse tipo de coisa no nosso país. É uma coisa que infelizmente foi deixado por governos antigos, por histórias de corrupção, histórias de assim. E hoje, gente, a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa no nosso bairro. Tipo, gente, assim, eu sou da região, por exemplo, do Vila Ajuda. Gente, aqui as lojas de droga, elas aceitam tudo Pix. Tipo, é tudo assim. Imaginem, em 2026 a gente recebendo Pix pra comprar droga, sim, e é uma coisa lícita, ninguém não tá nem aí. E o cara que faz a clínica de reabilitação, ele é amigo do cara que tá ali vendendo droga. Então, tipo, acreditem que esse tipo de coisa tem que ser totalmente extinta pelas pessoas. As pessoas não podem deixar essas coisas acontecerem dentro da comunidade. Porque isso afeta as pessoas de um jeito que elas não conseguem ver o erro que elas estão cometendo na vida dela, estragando a sua saúde, estragando a sua família, estragando toda a sua história. E infelizmente, como as portas de setorização econômica não têm uma vigilância correta, isso acaba passando despercebido. Tem pessoas que acabam usufruindo disso para ganho próprio, para conseguir fazer dinheiro e mais dinheiro, e ninguém nunca vai perceber. Porque, como eu falei, como o setor público de saúde é um setor privado, eu já falei, é um setor privado, é um setor que exige um monitoramento mais rígido em relação a tudo que é feito ali dentro. Porque ele te dá uma gama de possibilidades infinitas em relação a outros setores. E o que acontece? Dentro do estudo, como a gente está em 2026 agora, a gente entrou todo nesse campo de física quântica, de IA. E, por exemplo, em Dubai, a galera já está fazendo umas coisas assim, estão fazendo operação com robô, estão fazendo cirurgia com robô. Então imaginem como existe uma coisa assim, que aos seus olhos, eu conheço muita gente da periferia, conheço muita gente inteligente, inclusive, que tem um ótimo potencial de se destacar, mas infelizmente por conta dessas coisas que acontecem dentro aqui do setor do Brasil, fica impossível de acontecer. E o mais engraçado é que todos os órgãos públicos têm ciência dessas coisas e eles escondem isso por simplesmente interesses políticos, interesses de dinheiro. Assim, eu já fui internado uma vez por causa de drogas, porque infelizmente eu tenho uma grande história em relação a essa coisa de dinheiro, enfim, é uma coisa um pouco mais complexa, mas eu quero que vocês entendam que a gente corre um sério risco nesse país e vocês precisam se atentar a isso. Uma vez que o setor de saúde está prejudicado a esse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas, porque assim, gente,
Se eu fosse muito sincero com vocês, o que vocês fariam hoje, cara, faz uma horta na sua casa com as coisas que você precisa comer. Tipo, sério, se prende dentro de casa e fica dentro da sua casa, tá ligado? Esquece, não existe mais essa coisa de trabalho, de todas essas coisas, e menos de pelo menos até 2030 não é para existir mais nada de trabalho humano na Terra, porque já está fora de cogitação isso, entendem? Vocês estão se distanciando muito da verdade que ocorre em países subdesenvolvidos. E infelizmente a gente não tem ninguém que expõe a verdade, ninguém que fala essas coisas para vocês, porque isso, aos olhos de outras pessoas, eles estão dentro de uma pirâmide, eles precisam sobreviver, eles precisam que você saia de casa, eles precisam que você pegue ônibus, eles precisam que você compre vale transporte, eles precisam que você coloque seu filho na escola, eles precisam que você faça tudo isso, porque é uma pirâmide. A pirâmide, ela funciona assim, mas como eu falei para vocês, vocês estão totalmente em risco, vocês não podem colocar a vida de vocês em risco dessa forma, cedendo o seu tempo para uma coisa que não anda, que não dá certo, que infelizmente já faz anos que são vários falando que vai dar certo, que vai fazer alguma coisa e realmente não faz nada, entende? Então tomem cuidado com essas coisas, reflitam sobre essas coisas que eu falei. Eu acredito que a um certo ponto eu possa ser um pouco falar, ele muito ficção, muita coisa, mas essas coisas existem, gente. O estudo da Kabbalah é um estudo muito aprofundado, é um estudo muito verdadeiro. Inclusive eu passei aí vários anos da minha vida se dedicando a esse tipo de estudo, lendo livros e mais livros sobre Kabbalah. E hoje, para vocês terem noção, é a religião que mais é visada dentro do mundo, assim, pelo menos pelos Estados Unidos. O Kabbalah é o que é o mais top das religiões, é essa, porque ela reflete muito a magia, aos altos as altas níveis hierárquicos antigos, né? Então aos reis, às rainhas, e é isso. Comecem a estudar Bitcoin. Existe um aplicativo que chama Crypto Bubbles. Ele é um aplicativo que mostra várias criptos, várias ideias que o cara teve, e ele fez simplesmente a ideia dele, comprou a ideia dele lá, criou a ideia dele, não comprou, ele criou a ideia dele, foi ali num codificador tipo Google Build Studio, totalmente gratuito, botou um cartão lá, ganhou acho que é 2.000 de crédito, $2.000 de crédito você ganha gratuitamente. Como outra coisa, gente, Google é uma empresa totalmente gratuita. Quando te oferecerem qualquer coisa em pleno 2026, te venderem site, te venderem hospedagem, gente, não tem mais hospedagem paga. Em 2026 não existe mais hospedagem paga. Se vocês pagam hospedagem, vocês podem parar, porque não tem essa de pagar hospedagem mais. Vocês podem, tipo assim, ter total certeza que vocês só precisam saber escrever e saber alguém que sabe o mínimo ali de codificação para criar um servidor full life para vocês. Então você vai ter aquele servidor a vida toda para vocês e só vai pagar os R$40 do ano do domínio. E olhe lá, que tem domínio aí que é R$4 o ano. E todas essas coisas, elas são educativas. O Google, ele é super rígido com esses padrões de educação. Eles têm uma vivência enorme, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem as autoridades públicas aí se
beneficiando desse tipo de defasagem, né, desse tipo de falta de ética para conseguir bens próprios, entende? Então, são empresas de lavagem, são MCs, são esses caras aí que têm ali uma visão um pouco mais ampla do que acontece, o inside de fora, né, dos das grandes potências mundiais, porque a música ela abre muitas portas para você, ela te dá um campo de visão, de insight muito grande. E com isso, esses caras, eles conseguem muito manipular as pessoas, eles conseguem ganhar muito em cima das pessoas, mentindo, falando que tem as coisas, e eles mentem tanto, que eles acabam conseguindo comprar, pra vocês terem noção. Então, tipo, é uma coisa assim que, gente, em pleno 2026, o Brasil, ele tem muita gente que vive de aluguel, não tem escola, coisas que assim, hoje você abre o YouTube, você lê um documentário, vê um vídeo, vê alguma coisa legal, se interessa por aquilo e corre atrás sem gastar R$1. A educação ela não tá mais igual era antigamente, você não precisa ir para a escola para ter educação. Então acho assim, fora de cogitação certas coisas que ocorrem ao meu redor aqui, gente. Eu moro numa região que é periférica, Vila Gilda, Capão Redondo, entende? E nesses últimos anos eu tive muitas vivências com muitas pessoas legais também, pessoas, eu não posso ficar criticando a pessoa só porque ela usa droga, e, tipo, só porque ela é usuária, independente da substância, mano. Isso tá na cara que é de propósito. Tá na cara que isso é feito de propósito, por interesse de dinheiro. Se não tivesse droga, se não tivesse loja, não ia ter problema com droga, gente. Não tem porquê, não vale a pena correr o risco de, entende? Basicamente é isso, esse é o segundo vídeo do dia. Eu acredito que deve ter mais alguma coisa para falar, mas no momento eu não lembro muito bem o que a gente pode falar mais. Eu tenho trabalhado num álbum novo, bem interessante, com os samples do Cashmere. Eles bem legal, porque os samples do Cashmere é aquela coisa, você tem um FL Mobile, você coloca ele no FL Mobile, tá tudo já prontinho ali, você só arma a ideia, vê as tonalidades certas, o BPM, show, exporta o projeto, sobe pro TikTok e se não der o copy você pode usar. E outra, eu acho que essa foi a maior descoberta da minha vida, gente. Eu sou descendente de alemão. Isso é uma coisa fenomenal. Porque, gente, se vocês soubessem como os alemães, eles são inteligentes nessa coisa de internet, é uma coisa fenomenal. E basicamente é isso. Esse é o que tinha pra falar hoje. Fiquem com Deus e até.